Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui meditando, estudando, refletindo sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É uma carta encíclica do Papa São João Paulo II, sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título O Espírito Santo que convence o mundo quanto ao pecado. E nós estamos em um subtítulo, que é o terceiro desta parte, é o testemunho do princípio, a realidade do pecado original. Bem, no nosso último programa, então, nós estudamos um pouquinho sobre a Trindade, sobre Deus existe ou não existe, né? Essas coisas que nós vimos aí no nosso último programa. E, bem, aqui o Papa dá a continuidade, então, que esse Espírito de Deus, lá o Espírito da criação, aquele que pairava sobre as águas, né? Como relata aí o livro do Gênesis, é esse Espírito Santo, que é o que vem aí da fonte, que é o Pai, né? Então, tanto o Filho quanto o Espírito vêm da fonte que é o Pai, evidentemente. Só que um é gerado como o Filho e o outro é expirado, quer dizer, então não é gerado, né? Então, mas ele é incriado de qualquer forma. Tanto o Espírito quanto o Filho são incriados, quer dizer, eles não podem ser criados, não é? Senão aí eles passariam a existir como qualquer coisa que existe no universo. Bom, isso nós vimos ontem. Agora aqui o Papa continua. O testemunho do princípio, então quando Deus criou todas as coisas, que encontramos em toda a revelação, começando pelo livro do Gênesis, é unânime quanto a este ponto. Então vamos lá. Que ponto é esse? Que esse Espírito Santo está nele a fonte de todas as coisas, ou melhor, ele vem como dom de Deus, né? Vimos ontem, ele é o amor do Pai e do Filho, então ele é o dom de Deus, que vem da fonte que é o Pai, e neste Espírito, então, está contida aí toda a criação, né? Através da força dele, da graça dele, que o Filho atende o desejo do Pai. Então, por isso que a Trindade está sempre junta, sempre unida, sempre pronta a realizar. A criação foi feita pelos três? Sim, foi feita pelos três. Porque o Pai tem um desejo, o Filho cumpriu o desejo na força do Espírito. Agora, tudo foi criado, então, pelo Filho para atender o desejo do Pai na força do Espírito. Isso aí já vimos ontem, creio que deve ter ficado aí bem entendido, não é? Agora, o testemunho do princípio que encontramos em toda a revelação, quer dizer, o que é revelação? Bem, a revelação tem início com a escolha de Abraão. Então, a revelação chama-se Palavra de Deus, não é? Isso é a revelação. Tudo que Deus tinha para revelar ao homem, ele o fez pela sua palavra. Então, a palavra de Deus é toda a revelação que Deus queria dar ao ser humano. Então, quando começa a revelação começa com a escolha de Abraão em Ur, na Caldeia. Aí começa a revelação. Ok. E termina quando? Com a morte do último apóstolo. Qual foi o último apóstolo a morrer? Foi São João, que escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho também. Então aí, com a morte dele, pronto, se encerrou a revelação. Deus não tem mais nada a revelar para nós, de forma alguma. Toda a sua doutrina, tudo o que ele queria falar aos homens, ele falou até a morte de São João. E ponto final. Mas de vez em quando aparece aí algum engraçadinho, né? Aparece algum aí querendo se achar melhor do que Deus, maior do que Deus, enfim, maior do que sua palavra, maior do que sua revelação, e diz, olha, agora nós temos aqui um evangelho novo, nós temos aqui um evangelho de ouro, como já aconteceu, né?
Não, agora nós temos o Evangelho segundo Allan Kardec, então o Evangelho de Allan Kardec supera, né, o Evangelho da Igreja Católica, ele é maior que o Evangelho da Igreja Católica, quer dizer, é maior que Deus, porque a Igreja Católica ela não tem Evangelho, ela recebeu de Cristo, é diferente, ela não criou, ela não inventou. Já o Evangelho segundo Allan Kardec, por exemplo, que é do Espiritismo, ele que criou. Ele que escreveu, ele que imaginou aquilo, pensou aquilo. Então, o Evangelho é segundo um homem, não segundo Deus. Ok? Então, vamos deixar bem claro isso. A revelação começa com a escolha de Abraão, tudo bem, e termina com a morte do último apóstolo. Agora, claro, quando foi escrito o livro do Gênesis, do Êxodo e tal? Bom, foi escrito muito tempo depois, né? Muitos anos. Depois que Deus escolheu Abraão, formou seu povo. Isso foi escrito muito tempo depois disso, ok? Agora, criar quer dizer chamar do nada à existência. Então, chamar do nada à existência, isso é criar. Por isso que nosso Deus é incriado, porque ninguém chamou Deus à existência. Deus é Deus. Como que ele apareceu? Isso é um grande mistério. Isso nós não sabemos. Mas então chamar do nada. Por exemplo, eu não existia. Você não existia. Do nada Deus nos criou. Deus nos fez. Assim como, por exemplo, você tem ali um monte de lama, né? Barro com água. Mas você não tem ainda uma escultura feita. E daí, o que o artesão faz? Ele imagina na cabeça dele o que ele vai fazer, e daí ele começa a moldar com aquela massa ali, né, com aquele barro. Ele começa a moldar. Então, ele criou uma imagem, ele criou uma escultura, criou uma obra de arte. Então, Deus também é assim. Deus é o nosso oleiro. Ele nos cria do nada, ele nos chama do nada. Nós não existíamos, passamos a existir segundo Deus, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a imaginação de Deus. Veja, olha, preste atenção numa coisa. Você, não existe outra pessoa igual a você em nenhum sentido. Nem fisicamente, nem emocionalmente, nem psiquicamente, nem espiritualmente. Não existe alguém com seu tom de voz, sua tonalidade de voz é única. Ninguém pode imitar você, né? Chegar perto de você, mas igual a você nunca. Ninguém tem o seu cabelo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, ninguém tem. Ninguém tem a cor da sua pele, o cheiro da sua pele, ninguém tem. Você é único, meu irmão e minha irmã. Assim, você é uma obra de arte de Deus. Veja, uma obra de arte que Deus chamou do nada. Deus pensou em você, imaginou você, sonhou com você e amou você antes de você existir. Veja o que é esse Deus, quem é esse Deus e o que é esse amor de Deus. Nos chamou à existência alguém que ele sonhou, que ele imaginou. Olha, o Luiz Carlos vai ser assim, assim, assim. Mas o Luiz Carlos fisicamente não é metade do pai, metade da mãe? Sim, mas aí que está. Ele exatamente escolheu seu pai e sua mãe. Ele escolheu aonde você ia nascer. Por isso que ele já imaginou você. Que você é metade do seu pai, metade da sua mãe. Então ele imagina, ele cria você. Não foi seu pai que criou, que imaginou você do jeito que ele quis. Não foi seu pai que falou, meu filho vai ter... Bom, o pai não escolhe nem o sexo, né? Não fala, eu vou criar agora um menino. Não, isso não existe. Isso são superstições, né? Eu vou criar agora uma menina. Não existe. Uma morena de olhos negros ou uma loira de olhos azuis. Não existe isso. Isso compete a Deus. Deus escolheu cada coisa que existe em você. Cada particularidade sua, Ele escolheu. Mas Deus escolheu então a pessoa nascer doente? Não. Deus, quando envia a pessoa, a alma, né? A alma, para a mãe, para o útero daquela mãe, Ele envia uma alma perfeita. Perfeita.
O corpo da criança é perfeito quando ele é criado naquele momento da relação sexual. Perfeito. Quando é criado perfeito, aquela primeira célulazinha, aí entra o pecado original. Daí, através do pecado original, que são geradas todas as doenças do ser humano, doenças que o homem ainda nem descobriu que existe e existe, ou existirão ainda, mas não chegou ainda. Como o tal do Covid aí, né? Não existia esse Covid. E apareceu do nada. Então, mas isso é uma consequência do pecado original. Ele origina do pecado original. Okay? Não origina do pai e da mãe que estão fazendo a criança, no caso, gerando a criança. Não é do pai e da mãe. É do pecado original que ele adquire a doença. Então, aí pode haver crianças que nasçam com seus membros perfeitos e pode ser crianças que nasçam com seus membros imperfeitos. Mas é problema do pai e da mãe? Não é. É problema do pecado original que a criança contraiu no momento em que ela foi gerada. Esse pecado original pode gerar sequelas dessa forma naquela criança, como pode não gerar. Isso são sequelas do pecado original. Não foi Deus que criou a pessoa sem braços, sem mãos, sem cérebro, ou de qualquer outro problema, com problema no coração, problema no pulmão. Tem criança que já nasce sendo operada, não é verdade? Então, não foi Deus que criou assim de jeito nenhum, de forma alguma, de forma alguma. Isso vem do pecado original, que foi contraído pela criança no ato sexual do pai e da mãe, que gerou a primeira célulazinha. Ali sim. Então aí está. Deus queria perfeito a gente, né? E a imperfeição vem pelo pecado. Bem, mas enfim, estou dizendo a vocês que do nada ele nos chamou à vida. Portanto, criar quer dizer doar a existência. Então, por isso que ontem nós vimos que Deus não existe. Porque se para Deus existir, alguém teria que tê-lo criado. Alguém teria que ter doado a existência para Deus. Então, quem foi que doou a existência para Deus? Bom, ninguém. Até o que a gente sabe, ninguém. Então, Deus existe? Então, nesse contexto teológico, Deus não existe. Por quê? Porque ele é incriado. Ele não passa a existir. Ele é eterno. Uma coisa que é eterna não existe. Compreende isso, irmão? Eu sei que é difícil, né? Essas palavras, essas frases que nós falamos aqui. Mas, enfim, tente aceitar então. Se não entender, aceita pela fé. Isso é muito mais bonito. E se o mundo visível foi criado para o homem, é ao homem, portanto, que o mundo é doado. Então, tudo que foi criado foi criado para o homem. Homem aqui no sentido gênero humano. Homem e mulher, evidentemente. Então, tudo que foi criado foi doado para esse gênero humano, para o homem e para a mulher. Foi doado, ok? Então, claro que o ser humano, então, ele é responsável agora por supervisionar, coordenar, primar, né, por tudo que é criado, não estragar o que foi criado, como muita gente faz. Na ganância de ficar rico, etc, etc, vão destruindo tudo. Não é? E simultaneamente, o mesmo homem recebe na sua própria humanidade como dom especial imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, o que é isso? Isso significa estar dotado não só de racionalidade e liberdade humana, como propriedade constitutiva da natureza humana, mas também de capacidade, desde o princípio, para uma relação pessoal com Deus, como eu e tu. Né? Eu e tu. Quer dizer, eu e Deus. A relação pessoal. E, por conseguinte, capacidade de aliança, que se verificará com a comunicação salvífica de Deus ao homem. Com este pano de fundo da imagem e semelhança de Deus, o dom do Espírito significa, afinal, chamamento à amizade, na qual as transcendentes profundezas de Deus são abertas, de algum modo, à participação por parte do homem. Então, eu falava aí há 2 dias atrás sobre que Deus queria criar. Deus queria criar.
Então ele queria se transcender. O que é transcender? Sair de si mesmo, mostrar quem ele é. Então, como que Deus mostra quem ele é? Segundo a imagem e semelhança do homem. Se o homem assumir, olha o que eu vou falar aqui para você. Se o homem, quer dizer, o ser humano, assumir a imagem e semelhança de Deus pela qual ele foi constituído, então ele é verdadeiramente uma imagem e semelhança de Deus. Aí, como disse Jesus para Filipe, né? Filipe falou: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Jesus respondeu? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Porque eu sou imagem e semelhança do Pai. Então, e agora para nós? Como que seria isso? Alguém poderia falar: Luiz Carlos, será que dá para a gente ver Jesus? Eu falo: eu tenho que falar sim. Quem olhar para você vai ver Jesus. Quem olhar para mim vai ver Jesus. Nós somos imagem e semelhança dele. Se nós, evidentemente, se nós assumirmos a identidade de Cristo. Por exemplo, eu, Luiz Carlos, se eu assumir a identidade de Cristo, se eu assumir a imagem e semelhança pela qual eu fui criado de Cristo, que se tornou homem, então, imagem e semelhança de Deus. Deus é santo, tem que ser santo. Deus é amor, eu tenho que amar. Deus é justo, eu tenho que praticar justiça. Isso é imagem e semelhança de Deus. Agora, se eu sou um homem pecador, jogado no pecado, amo fazer o que é errado, então isso é imagem e semelhança do demônio. Porque o demônio instituiu o pecado original. Ele que criou o pecado original. Então, se eu estou no pecado, não estou na santidade, então eu sou imagem e semelhança de Satanás. Quem me vê, vê Satanás. É assim que funciona. Não tem outro jeito de eu explicar isso para você. Não tem como eu ficar aqui imaginando como explicar. Não tem outra explicação. É isso ou não é isso. Ou é uma coisa ou é outra. É o que Jesus fala no seu evangelho. Você não pode ficar com o pé em duas canoas. Haverá um momento que as canoas elas vão partir para rumo diferente. E aí? Você vai quebrar a sua perna, então? Vai uma perna lá, outra perna aqui? Não tem jeito. Então, ou você escolhe. Você tem a liberdade de escolha. Ou você caminha com Deus para a santidade e se torna imagem e semelhança dele, para a qual você foi criado. Então, veja. Tudo que sair de você, tudo que sair de mim, de nós, né? Que não seja imagem e semelhança de Deus, nós estamos contra. Estamos rejeitando o nosso Deus Criador. Tudo que eu faço que não faz parte da imagem e semelhança de Deus, na verdade, no fundo, eu estou rejeitando o próprio Deus que me criou, que me amou. Olha que coisa. O Concílio Vaticano II ensina Deus invisível, conforme Colossenses 1,15, 1 Timóteo 1,17, na riqueza do seu amor fala aos homens como amigos. Vamos procurar isso, vamos lá. Colossenses 1,15. Diz aqui, Colossenses 1,15. Ele é a imagem de Deus invisível. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem que é esse ele? Ele é a imagem do Deus invisível. Quem que é a imagem de Deus invisível? Para quem que nós olhamos e podemos ver Deus? Jesus. Ele quem? Jesus. É a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. O que é primogênito? É o primeiro a ser gerado. É o primeiro a ser criado. Né? No caso, como Jesus, ele foi criado. Né? Como ser humano, ele nasceu de uma mulher. Então, ele é uma criatura. Como Deus, ele não é criatura, como nós já vimos, ok? Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nele quem? Em Jesus. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Quer dizer, ele que criou todas as coisas. As visíveis, as criaturas visíveis e as invisíveis. Quer dizer, nós e os anjos. Foram todos criados por Jesus. Tronos, dominações, principados, potestades, quer dizer, são categorias de anjos, né?
tudo foi criado por ele e para ele. Olha que interessante. Tudo foi criado por ele e para ele, para a glória dele. Se toda a criação não aspirar a Jesus, se toda a criação não desejar Jesus, não tem sentido ela ser criada. Você entende isso? Por exemplo, se você não anelar por Jesus, não sentir sede, fome, desejo de Jesus, mas sentir desejo e fome do pecado, então você está contra a criação. Você está rejeitando a criação de Deus. Você está se opondo a essa criação. Você está se tornando um empecilho nessa criação. Um causador de problemas. Veja. Olha, esse Jesus existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Vamos ver outra passagem aqui? 1 Timóteo 1,17. Então vamos lá mais para frente aqui um pouquinho. 1 Timóteo 1,17. Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem que é o Rei dos séculos? Jesus. Claro, antes dele existir, como ser humano, ele era somente Deus. Então ele era invisível. Sim, ele era invisível, como diz aqui. Deus único, invisível e imortal. Ok. Depois, quando ele se encontrou em carne humana, através de Nossa Senhora, sim, ele recebe esse título de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Claro, porque quando ele é recebido pelo Pai, recebe toda a glória do Pai, então é dado nome acima de todos os nomes. Não existe nome maior do que Jesus, o Cristo. Não existe. Vamos ver se tem mais alguma passagem aqui. Na riqueza do seu amor, fala aos homens como a amigos. João 15, 14 a 15. João 15, 14 a 15. Uma passagem muito interessante, essa de João 15, onde ele vai falar aí também da videira e dos ramos, né? João 15, 14 a 15. Ele fala amigos, vamos dizer assim. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Então nós somos amigos de Deus, porque Ele se revelou totalmente. Ele não escondeu nada. Ele falava em praças públicas. Ele curava, libertava, ressuscitava as pessoas nas ruas. Ele nunca escondeu nada de ninguém. Tem gente aí que cria, né? Nós vamos criar agora uma associação secreta. Como tem aí umas associações secretas, né? Então, isso daí não é de Deus, uma associação secreta. Eu pergunto para você, é de Deus uma associação secreta? Não, não é. Não pode ser de Deus, porque Deus, ele fala nas praças, nas ruas, ele está aberto a tudo que ele fez. Tanto é que quando ele foi incriminado, ele falou: olha, do que vocês estão me incriminando? Tudo que eu falei, eu fiz aí em praças públicas, falei em público para todos ouvirem, todos verem. O que vocês têm contra mim agora? Então veja, não é? A igreja está aberta para o mundo, o evangelho está aberto. Aqui pela Rádio Cantate você ouve, o evangelho é comunicado através das ondas da rádio e das mídias sociais, aí, Facebook, YouTube, Instagram, todas essas coisas aí, é comunicado. Não é nada secreto, não existe nada secreto que seja de Deus, meu irmão, minha irmã, não existe, por favor. O que existe secreto aí, cuidado com o pecado, né? O pecado, eu estou fazendo aqui, ninguém está vendo. Olha, Deus está vendo, Deus sabe tudo, não é? Então, muito cuidado com isso. Então, aqui o Papa vai dizendo para nós, né? Que ele conversa com os seus amigos para os convidar e os admitir a comunhão com ele. Quer dizer, ter uma relação de amigo, uma relação íntima.
uma relação íntima com Deus. É isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de mim. Sejamos homens e mulheres de oração, de adoração, de conversar com Ele. Tê-lo como amigo, não como inimigo. Tem muita gente que fala, esse negócio de se converter a Deus aí, e depois se eu não fizer as coisas, Deus me castiga. Primeiramente, Ele me castiga, Ele vai ficar em cima de mim, Ele não vai me deixar sossegado. Não, não tem nada disso. Deus é liberdade. Né? Deus é liberdade e te dá essa liberdade. Mas o melhor, na sua liberdade, o melhor é escolher a Deus, servir a Deus. Dentro da sua liberdade, que nunca lhe será tirada, o melhor que você tem é escolher servir a Deus. Fora disso, meu irmão, minha irmã, tudo é supérfluo, tudo é passageiro, tudo é fantasia, tudo é imaginação. A realidade, o que é real, o que te leva a uma vida eterna, realmente é servir a Deus. Amando a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ok? Querido irmão, querida irmã, vamos encerrando por hoje, pedindo à Virgem Maria que nos ajude nesta caminhada rumo à Pátria Celeste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser, com a Cantata FM, 15 anos de evangelização, e estamos só começando, ok?